E se o principal componente gasoso do sistema solar, o colossal Júpiter, estiver enfrentando problemas de saúde, imagine-se descobrindo uma peculiar mancha vermelha do tamanho de uma bola de tênis em sua estrutura. A origem desse fenômeno permanece obscura, deixando os especialistas médicos perplexos, e até mesmo na internet ninguém possui uma explicação conclusiva. Enquanto isso, a mancha oscila em tamanho, apresentando descamações, e sua natureza intrigante desconcerta a todos. A incerteza paira sobre se esse é um contágio destinado a desaparecer ou se é um processo gradual que resultará na extinção do fenômeno. Certamente, Júpiter não está sujeito a uma morte literal devido à presença da grande mancha vermelha, mas essa peculiaridade pode sinalizar mudanças irreversíveis na essência do planeta que ainda não compreendemos completamente. A característica mais notável desse gigante gasoso, que é o maior planeta do Sistema Solar, continua sendo um dos grandes enigmas na física e astronomia. Neste vídeo, você explorará o número real de manchas vermelhas em Júpiter, a profundidade desse enorme abscesso em seu corpo planetário e, por fim, entenderá por que a misteriosa grande mancha vermelha persiste sem desaparecer. A grande mancha vermelha. É crucial determinar com precisão a data exata do início da doença para realizar um diagnóstico preciso. Então, quando exatamente a grande mancha vermelha foi formada? O astrônomo italiano Giovanni Cassini esboçou a mancha em 1665, apresentando uma versão que parecia não ser muito grande e era apenas escura. Por outro lado, na pintura do artista italiano Donato Criti, a mancha já estava na cor. Para o público leigo, isso foi interpretado como um mar estranho ou o topo de um vulcão gigantesco. No entanto, os astrônomos logo perceberam que era o vórtice de uma enorme tempestade. Ao examinarmos pinturas antigas e esboços, surge uma questão intrigante. Por que vemos a mancha localizada no hemisfério norte de Júpiter, em vez do sul? Nenhum planeta tem tempestades capazes de cruzar o Equador. Essa inconsistência levou alguns estudiosos do passado a pensar que a grande mancha vermelha atual é a segunda nos últimos 400 anos. Quanto à questão de como a primeira desapareceu e essa nova surgiu, inicialmente pensava-se que a resposta estava nas lacunas de observação ao longo das décadas. No entanto, descobriu-se que os telescópios antigos mostravam uma imagem invertida devido aos seus recursos ópticos, e ninguém pensou em corrigi-lo. Mesmo no final do século XIX, a grande mancha vermelha ainda era retratada no norte. Portanto, estamos lidando com a mesma formação no corpo gasoso de Júpiter, e ela parece ter aparecido no mínimo no século XVII. Isso torna a grande mancha vermelha pelo menos um século mais antiga do que os Estados Unidos da América. Somente nas décadas de 1970, as sondas Voyager proporcionaram o primeiro ensaio fotográfico de alta qualidade da grande mancha vermelha, e os astrônomos notaram que ela estava se movendo lentamente pela superfície de Júpiter, semelhante a qualquer outra supertempestade na Terra. No entanto, essa analogia não trouxe clareza alguma, o que torna a grande mancha vermelha diferente. Os médicos frequentemente comparam novas doenças com aquelas já conhecidas, e o mesmo ocorre com a grande mancha vermelha em Júpiter, em comparação com supertempestades na Terra, como o furacão Irma de 2017. Ambos, vistos do espaço, compartilham semelhanças notáveis, girando no sentido anti-horário. Contudo, a grande disparidade está na intensidade dos ventos. Mesmo o furacão mais poderoso na Terra é quase 2 vezes mais fraco que os ventos da grande mancha vermelha, que podem atingir velocidades impressionantes de até 650 km por hora. Além disso, a natureza das tempestades também é diferente. Um ciclone tropical na Terra, como aqueles que atingem a Flórida ou o Mississippi, é um funil com uma região central de baixa pressão atmosférica. Por outro lado,
A Grande Mancha Vermelha é um anticiclone, caracterizado por alta pressão central. Em termos terrestres, seria equivalente a uma potente tempestade de inverno com intensas nevascas. Notavelmente, em imagens infravermelhas, a Grande Mancha Vermelha aparece mais fria que a atmosfera circundante em Júpiter. A longevidade dessas tempestades também difere. Tempestades tropicais na Terra normalmente duram alguns dias, enquanto a Grande Mancha Vermelha persiste por séculos. Cientistas acreditam que essa longevidade única em gigantes gasosos como Júpiter pode ser devido à falta de uma superfície sólida. Nas instâncias de Netuno, uma grande mancha escura durou apenas 5 anos, e em Saturno, a grande mancha branca surge a cada 30 anos antes de se dissolver completamente, evidenciando as complexidades da natureza desses fenômenos. Portanto, entender o que acontece com essa formação massiva no corpo de Júpiter exige uma análise mais aprofundada. Assim como um médico examina um paciente no consultório, é preciso dar uma olhada mais detalhada no local a bordo da Estação Espacial Internacional. Curiosidades externas da Grande Mancha Vermelha. As peculiaridades externas da Grande Mancha Vermelha capturam nossa atenção, e ao longo de centenas de anos de observações científicas, sua coloração vermelha permaneceu um mistério intrigante. Embora inicialmente pareça composta pelos mesmos gases que constituem as nuvens leves de Júpiter, os cientistas propõem uma explicação fascinante. Segundo eles, um gigantesco redemoinho eleva compostos orgânicos das profundezas do planeta para a alta atmosfera, onde, sob a influência da radiação ultravioleta solar, esses compostos se transformam em substâncias chamadas tolinas, conferindo à mancha sua tonalidade vermelha escura. No entanto, até mesmo os especialistas têm dificuldade em explicar por que a Grande Mancha Vermelha ocasionalmente desbota ao longo do tempo. Essa não é a única transformação misteriosa que a mancha enfrentou, como indicado por desenhos antigos. Sua dimensão colossal, que poderia acomodar 3 terras lado a lado, foi observada diminuindo gradualmente e assumindo uma forma mais arredondada ao longo de 30 anos. Ao mesmo tempo, fragmentos descamavam do norte e do sul da mancha, destacando-se ocasionalmente do vórtice. Algumas análises sugeriram que a mancha vermelha poderia se dissolver por conta própria nos próximos 20 anos, mas, contrariamente, a velocidade do vento em suas bordas está aumentando, desafiando as expectativas de enfraquecimento. Para desvendar os mistérios que podem estar ocultos sob a Grande Mancha Vermelha, seria necessário explorá-la de perto. A sonda Juno, em 2017, descobriu uma anomalia gravitacional significativa abaixo da superfície da mancha, indicando uma massa concentrada. Algumas interpretações sugerem que poderia haver uma gigantesca concentração de massa, quase como se outro planeta estivesse escondido no núcleo da maior tempestade de Júpiter. Ao nos aproximarmos da mancha, a temperatura registrada pela sonda indica uma ampla gama, variando desde os extremamente frios, menos 172 graus, até os quentes 226 graus, a uma profundidade de 220 quilômetros. Essa diferença é semelhante à distância entre o nitrogênio líquido e o estanho fundido. As observações de micro-ondas da sonda Juno revelaram que a Grande Mancha Vermelha se estende a uma profundidade de pelo menos 500 quilômetros na atmosfera do gigante gasoso, onde a temperatura pode ser ainda mais elevada. Alguns cientistas, com base nesses dados, sugerem que a investigação direta poderia detectar jatos de até 3.000 quilômetros de profundidade. A Grande Mancha Vermelha, assim, é considerada como um gigantesco motor atmosférico superaquecido, desafiando a perda de energia ao longo dos séculos. Em resumo, a Grande Mancha Vermelha não é apenas uma anomalia superficial. Ela parece ser um fenômeno complexo que afeta diversos tecidos do corpo de Júpiter, alimentando-se de seus elementos. O que aguarda nosso paciente gasoso ainda permanece como um enigma médico de dimensões cósmicas, mesmo com os melhores modelos disponíveis. A Mancha Vermelha Júnior.
Apesar de termos uma pista intrigante no final dos anos 90, surgiu uma formação semelhante composta por alguns vórtices menores na atmosfera de Júpiter. A NASA apelidou esse fenômeno de Mancha Vermelha Júnior, e seu desenvolvimento tem sido cuidadosamente observado desde então. Quem sabe, talvez esse recém-chegado assuma o lugar do grande tumor vermelho no corpo planetário de Júpiter quando este se dissolver. Ou será que, ao longo do tempo, todo o planeta Júpiter ficará pontilhado por esses pontos? Bem, nos próximos anos acompanharemos juntos a evolução desta misteriosa doença espacial. Tripulantes, chegamos ao fim de mais um vídeo. Agradeço pela presença de cada um de vocês. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais novidades.